Olá, crianças, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Nós vamos dar início à nossa videoaula de hoje. O conteúdo de hoje é história. Então pegue lá para mim o livro positivo, na parte de história, na página 13. Pegaram? Então, para relembrarmos um pouquinho, na matéria de história, nós estávamos estudando a migração, o movimento migratório. Então, antes da gente dar continuidade aí na página 13, vamos relembrar um pouquinho o que são movimentos migratórios. Vocês se lembram? Então, o movimento migratório é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas se deslocam, né, de um lugar para o outro. Então, eles saem do lugar onde nasceram e se mudam para algum outro lugar, um outro estado, cidade ou até mesmo em outros países. Dentro desse movimento migratório, nós temos o migrante, o imigrante e o emigrante. Vamos lá tentar lembrar? Então, o que são migrantes? Então, quando uma pessoa nasce em um lugar, mas não moram mais lá, eles saem desse lugar onde nasceram, eles são chamados de imigrante. Então, eu nasci em São Paulo, hoje eu moro em Campinas. Então, eu sou migrante de São Paulo. Eu nasci lá, mas não moro mais lá. E emigrante? O que é imigrante? Vocês se lembram? Então, a imigrante é quando nós moramos num país e depois a gente se muda desse país. Então, eu moro aqui no Brasil. Se eu for mudar do Brasil e for morar no Japão, por exemplo, eu vou ser emigrante. Estou saindo do meu país para morar em um outro país. E imigrante? Imigrante é quando eu chego nesse país de destino. Então, eu sou emigrante do Brasil porque eu estou saindo do Brasil e quando eu chegar no Japão, eu serei imigrante do Japão. Deu para entender? Deu para relembrar? E aí, os movimentos migratórios, eles também, que nós já vimos, ele pode ocorrer internamente. Então, o que são movimentos migratórios internos? Os movimentos migratórios internos são quando a gente muda, né? Faz a mudança dentro do país. Então, eu vou mudar quando eu mudo de cidade, quando eu mudo de estado, mas dentro do nosso país, dentro do Brasil. Então, quando nós fazemos essa mudança de localidade dentro do nosso país, nós chamamos de movimento migratório interno. Então, vamos dar continuidade agora aos conteúdos. Vamos lá na página 13, as migrações no Brasil. Encontraram? Página 13, as migrações do Brasil. Então, vamos lá, vou ler para vocês. Pessoas de diferentes lugares e por diversos motivos, como culturais, religiosos, educacionais ou ligados a oportunidades de trabalhos, migram para o Brasil, vêm para o Brasil. O que ainda ocorre na atualidade. Então, nós temos aí muitas pessoas que vieram de outros países e que moram aqui no Brasil hoje em dia. Então, vamos lá, conectando-se. Essas ilustrações representam alguns migrantes que vieram morar no Brasil. Então, aí nós temos cinco figuras, 5 imagens de pessoas que são de outros países e do lado nós temos aí algumas bandeiras que representam essas pessoas. Nós vamos recortar essas bandeiras e colar, no local indicado. Então, para ajudar vocês aí, a primeira bandeira, se vocês quiserem anotar de lápis, a primeira bandeira é a bandeira da China. A segunda bandeira da Espanha. A terceira bandeira é do Líbano. A quarta bandeira é de Portugal. E a quinta bandeira é da Argentina. Então, nessas figuras aí, nós temos uma pessoa que é da Espanha, uma pessoa do Portugal, da Argentina, do Líbano e da China. Então, nós vamos tentar identificar, através das vestimentas, das características das pessoas, da onde cada um desses vem, de que país eles vêm, e nós vamos colar a bandeira no local correto. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês, para estar ajudando a vocês colarem corretamente. Uma dica aí, da Argentina. A pessoa que veio da Argentina, ela está utilizando a mesma cor da bandeira. Então, a roupa da menina ou do menino argentino, ou argentina,
ela está utilizando a mesma cor da bandeira. A criança espanhola, né, ela está com um lenço na camiseta. Então ela tem um lenço no pescoço aí da cor da camiseta. Essa daí é uma criança espanhola. O chinês, ele está com o olho fechado. A portuguesa ou o português está utilizando brinco e o libanês ou a libanesa está de cabelo amarrado. Aí são dicas bem fáceis aí que vocês vão conseguir encontrar e colar as bandeiras no local correto, nos locais corretos. E a atividade da letra B é uma pesquisa para vocês poderem estar fazendo em casa. Então eu quero que vocês aí perguntem para os pais, os avós de vocês, se vocês conhecem, né, pessoas que vieram de outro país e que moram hoje aqui no Brasil. Então, se vocês conhecem, vocês contarem um pouquinho pra gente da história dessas pessoas, por que eles vieram morar aqui no Brasil. Vamos para a página 14. Página 14. Os imigrantes no novo lugar de moradia geralmente encontram alguns desafios, como se adaptar a uma cultura distinta e aprender outra língua. Então, quando nós mudamos de um lugar, né, mesmo de estado, de país principalmente, a gente sempre tem algumas dificuldades, né, como se adaptar a novas culturas, né, ou mesmo a conversar, né, a dialogar com outras línguas. Em nosso país, os imigrantes favorecem as trocas entre as culturas brasileiras e a cultura estrangeira por meio dos diferentes modos de viver e de se comunicar. São novos conhecimentos para todos. Então é muito legal quando a gente conhece pessoas de outras culturas. Nós vamos aprender a lidar com essas culturas e descobrir aí novas maneiras de estar vivendo. Então essa troca, né, de olhares é bem legal e rico para o nosso país. Vamos lá? Lápis na mão. Muitos imigrantes vêm ao Brasil por diversos motivos. Trabalhar, complementar estudos, conquistar melhores condições de vida ou mesmo acompanhar familiares. Para que se sintam parte da comunidade brasileira, é importante que esses imigrantes compreendam e falem português. Isso os ajudará a mais facilmente alcançar seus objetivos, além de realizar atividades do cotidiano, como usar transportes públicos e comprar alimentos. Alguns imigrantes, ao chegarem ao Brasil, desejam ficar por pouco tempo. Contudo, às vezes, volta logo para o país de origem. Voltar para o país de origem não é possível, por causa das longas guerras ou das más condições que a vida persiste no lugar. Então, através desse texto, nós vamos responder aí as duas perguntas. Essas perguntas vocês vão escrever, né, da maneira que vocês acharem melhor. É muito individual, né? Vocês vão tentar refletir aí e achar, né, a melhor forma de vocês estarem respondendo. Então, número 1. Por que aprender a língua oficial do lugar para o qual migraram pode ajudar os imigrantes no novo país? Então, por que vocês acham que é importante a gente aprender a língua, né, do país onde as pessoas estão migrando? E a 2, aqui está pedindo a ajuda do professor e dos colegas, vocês vão elaborar uma frase sobre a importância do respeito a culturas das diversas etnias. Então, eu quero que vocês aí elaborem uma frase de vocês, sobre a importância de se respeitar a cultura, né, dos diversos países. Por que vocês acham importante o respeito pelas culturas dos outros países? Página 15. Conforme estudado, existem várias razões para se migrar de um lugar para o outro, seja mudar de cidade, seja mudar de um país. Na história do Brasil, tempos atrás, muitos imigrantes chegaram ao país e isso acontece na atualidade. Então, nós vemos aí muitos tipos de imigrações que ocorreram antigamente e ainda que ocorre hoje em dia. Então, cidadão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento divulgado pela Organização das Nações Unidas, a ONU.
Leia o que é afirmado nesse documento em seu artigo 13. Então, número 1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. 2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Então, todos têm direito de se mudar, né, de um país para o outro e voltar, regressar, né, quando se tem vontade ou quando precisa mesmo. Letra A. Conforme foi estudado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, registre o que se afirma nesse documento sobre os direitos dos migrantes. Então, nós temos aí o item 1 e o 2, a frase 1 e 2. Eu quero que vocês reescrevam aqui qual deles mostra, né, o direito das pessoas, né, migrarem. Qual melhor representa, né, os direitos da migração. A letra B, registre a primeira letra de cada elemento ilustrado e descubra outra forma de se referir aos direitos do migrante. Então, os migrantes têm direito do quê? Vocês vão pegar a primeira letra de cada desenho e montar a frase. Escrevendo a frase aí, vocês vão reescrever na letra C. Então, a atividade do livro é essa. Daqui a pouquinho eu volto com outro vídeo para dar continuidade à matéria de história. Até daqui a pouco.